tudo bem? Voltamos então agora para conversar um pouco sobre o terceiro P, praça. Esse P se refere à logística e distribuição então dos produtos até o consumidor final. Iniciando então, uma questão: por que a maioria dos fabricantes usa intermediário para levar o seu produto até o mercado? Pois pense bem, A empresa produz o produto, seria muito mais fácil vender ao consumidor final, certo? Né? Então, por que ela não faz isso? Por questão de eficiência na oferta de produtos. Ou seja, é mais fácil, então, uma empresa atingir mais consumidores usando intermediários. Veja na figura, nós temos três empresas ali, né? E três grupos de pessoas. Se cada empresa fosse atingir cada grupo de pessoas, teriam, então, 9 contatos. Ou seja, a primeira empresa teria que fazer 3 contatos, um com cada grupo. A segunda empresa que produz o produto, mais 3 contatos. E a terceira, então mais 3 contatos. Então, para vender o seu produto para o consumidor final. Nesse desenho aqui, então, a gente tem a empresa que produziu o produto final e enviou então, para um só lugar, ou seja, para um intermediário. Então, estão as mesmas empresas do lado esquerdo e um intermediário. E veja que esse intermediário, então, vai fazer contato com os três grupos de pessoas. Então, nesse modelo aqui, nós temos, então, apenas 6 contatos da empresa que produz o produto com o intermediário e do intermediário com o grupo de pessoas. Então, é para isso que é feito, então, é para isso que uma empresa tem intermediários no processo de venda, para facilitar o contato com o consumidor final e para ter mais eficiência, então, nesse processo. Tá? E para isso é usado, então, canais de distribuição. Então, esses canais eles transferem os serviços dos fabricantes até o consumidor final. Eles são os responsáveis por esse contato para fazer, então, essa intermediação, certo? E temos então aqui então alguns tipos de canais de distribuição. Isso que a gente acabou de ver no slide anterior se chama canais de distribuição. E ele pode ser direto, ele pode ser indireto ou pode ser de forma híbrida, usando os dois modos. Nessa imagem, nós temos então à esquerda de vocês uma forma direta, ou seja, da empresa diretamente para o consumidor final, sem intermediários. Ou seja, é uma forma um pouco menos eficiente, porque ela precisa atingir todos os consumidores, ou seja, um esforço maior, porém é uma forma sem intermediários, direto da empresa para o consumidor final. Do outro lado, nós temos a forma indireta, que usa um ou dois intermediários. A gente pode ver ali que tem um nível que tem 2 intermediários, o outro tem apenas um intermediário, ou de forma híbrida, ou seja, a empresa produz o seu produto e faz a venda diretamente para o consumidor final ou os intermediários. Atualmente a gente vê bastante esse modelo. A gente pode ver principalmente na venda de computadores. Se você quiser comprar um computador diretamente da fábrica, você consegue. Entra em contato com a fábrica e monta o seu computador. Ele é entregue diretamente para você. Ou pode ir até uma loja e comprar o produto, o computador da mesma marca, através então de um intermediário, A facilidade que usando o intermediário, então você pode ver o produto, testar o produto e através da empresa uma compra direta nem sempre é possível. Seguindo então, qual é a função, desses canais de distribuição? Qual é a função desses canais, desses intermediários que ficam entre a empresa que produz e o consumidor final? Uma das principais funções deles é então coletar e disseminar informações, É essa empresa que está entre o consumidor, o produtor e o consumidor que vai fazer então vai coletar então essas informações, ou seja, vai identificar se o consumidor final está satisfeito, se não está, vai disseminar então informações sobre o produto, que ele é um produto de qualidade, as funções que o produto pode oferecer para o consumidor,
né, disseminar promoções, campanhas. Então, esse intermediário tem essa função. Ajudar, então, também na divulgação do produto, de novos produtos, novos lançamentos. E também esses intermediários servem para prospectar futuros compradores, ou seja, onde que esse produto também pode ser vendido além daquele intermediário, né? Ou seja, outros compradores, outras pessoas que se interessam, esse intermediário também pode fazer a venda para outras empresas, ou seja, esse intermediário que está no canal de distribuição pode também atuar como prospectador, né? Também pode ajudar nas negociações, né, sobre preço. Também o intermediário serve para isso, ele pode entrar em contato com a empresa que produz e informar, né, através da informação coletada com o seu consumidor final, informar que o preço, que a forma de preço, de parcelamento ou de desconto não está atendendo o consumidor final, né? E a partir daí, então, fazer toda uma jogada de marketing, de preço, né, para ajustar o preço ao gosto do consumidor, às condições financeiras do público-alvo. Na forma de distribuição também, né? Esses intermediários servem também para transportar e armazenar o produto na loja física, né, que ele deve possuir. Ou seja, uma empresa, uma loja, uma representante tem um galpão, tem uma loja que a gente tem um estoque e é ali que o produto fica. Ou seja, qual é a vantagem para a empresa que produz o produto? Não gasta com estoque, nem envia direto para o seu intermediário que faz essa armazenagem e distribuição do material. E os riscos, né? Assim que o intermediário coleta esse produto na empresa que produz, né, a indústria, ela assume todo o risco, então, por esse produto. A partir de que ela pega esse produto, ela tem a propriedade do produto. E a partir daí, a responsabilidade é do intermediário até chegar ao consumidor final. Temos então, um canal de distribuição, alguns intermediários, certo? Nesse canal de distribuição pode haver alguns conflitos, certo? Nessa imagem que vocês estão vendo à direita, tem duas formas, então, de que se compõe esse canal de distribuição. À esquerda da imagem tem um canal, tem o modo convencional, né, do canal, ou seja, como era antigamente. Pode ver que eles estão todos separados por uma setinha, né? Antigamente era dessa forma que se comportava um canal. Cada empresa dentro de um canal de distribuição era independente, apenas prestava serviço. Um atacadista prestava serviço para uma loja, para um produtor, um atacadista também, um atacadista, um varejista prestava serviço para um atacadista que coletava os produtos numa indústria. Então, essa relação, muitas vezes ela era abalada, né? Ou seja, o atacadista não era fiel ao mesmo produtor. Né? Um varejista não coletava sempre o mesmo produto no atacadista. E assim por diante, né? Tinha muito conflito, né, entre eles. Atualmente, inventou-se depois disso, então, os sistemas verticais de marketing, ou seja, pode ver que nesse sistema vertical, todas as funções ali, tanto a manufatura, tanto a indústria, quanto o atacadista, quanto o varejista, eles estão unidos, né? Ou seja, eles fazem parte de um mesmo canal. Então, eles estão mais comprometidos uns com os outros, certo? Então, nesse sistema vertical de marketing, da montagem do canal, todos os integrantes do canal estão interligados, eles se complementam, eles se comprometem. E aí existe uma colaboração entre eles, certo? Até chegar ao consumidor final. Todos nesse processo têm uma coparticipação, ou são responsáveis pela satisfação do consumidor final. Temos então três formas então do sistema vertical de marketing. A primeira delas é um sistema vertical de marketing corporativo. Né? O que significa isso? Nesse sistema vertical, todos os integrantes da cadeia, ou seja, tanto a empresa que produz quanto a empresa que distribui, tanto a empresa que vende, todas fazem parte do mesmo proprietário, ou seja, é uma corporação. Todos fazem parte da mesma marca. Não tem marca diferente ali dentro. Ou seja, a mesma empresa
que produz, é a mesma empresa que transporta, é a mesma empresa que vende para o consumidor final, apenas com nomes diferentes, mas proprietário da mesma marca. Outra forma de sistema vertical de marketing é o contratual. E nesse sistema, muitos de vocês devem conhecer já as famosas franquias. Franquias é um sistema vertical de marketing contratual, ou seja, onde uma empresa que quer abrir uma franquia monta sua empresa e faz um contrato com o distribuidor que tem um contrato então com outra empresa que produz o produto. E assim é tudo regido por um contrato. Todas as atividades são normatizadas, está prevista em contrato, tem um contrato entre as partes. Isso traz muita segurança jurídica e também é uma forma então, de sistema vertical através de contrato. Franquia é um exemplo delas. Outra forma de sistema vertical de marketing é o sistema administrado, ou seja, nessa forma de sistema vertical não há contrato, ela é simplesmente ela simplesmente acontece. Ela acontece quando uma empresa segue a outra, segue as orientações de outra, apenas pela força que ela tem naquele mercado. Ou seja, ela é líder de mercado pela sua, pela sua imposição. Né? A gente vê muito isso com empresas fortes no mercado. Por exemplo, se você vai a um supermercado e tem uma empresa muito forte lá que vende seu produto e ela exige então daquele mercado que aquela gôndola seja destinado a ela, porque ela é uma empresa que alavanca as vendas. E o mercado, por entender isso, por entender que ele tendo aquela marca no mercado dele, pode alavancar mais vendas, ou seja, ainda mais num local estratégico, ele concede então essa marca, né, essa vantagem sem cobrança adicional. E aí a gente vê então esse sistema vertical funcionando somente pela imposição da marca, pela força que ela tem, sem contrato e não pertencendo ao mesmo grupo. Isso é esse sistema vertical de marketing administrado. E temos também, como temos o sistema vertical, o sistema horizontal de marketing. Né? O sistema horizontal de marketing funciona da seguinte maneira: são empresas diferentes que se unem para atingir um mercado novo, ou seja, são produtos diferentes que se unem para entrar no mercado, onde uma delas é líder ou uma delas tem vantagem e praticamente dá a mão para a outra e leva junto, certo? Claro que tem uma divisão de lucros, isso é chamado de joint venture. Temos alguns exemplos, ou seja, você já deve ter comprado um telefone onde vem diversos aplicativos, inclusive alguns de streaming de música, ou seja, essa empresa de streaming de música fez um acordo com essa empresa de telefone para já colocar o seu aplicativo ali dentro. É um acordo entre eles, né, um sistema horizontal onde empresas diferentes fazem um acordo para vender o seu produto com a ajuda de outra empresa líder de mercado. Seguindo então, temos algumas decisões então que são tomadas no projeto de canal, ou seja, como que eu vou colocar os intermediários no canal de distribuição, né? Isso é muito importante quando vai selecionar essas empresas que vão fazer parte desse canal, né? É interessante ver qual o serviço desejado pelo cliente antes de colocar o meu cliente, o meu público-alvo, né, que eu vou atingir. Ele tem disponibilidade para estar comprando meu produto no intermediário ou ele prefere diretamente na minha empresa comprar? Né? De acordo com a percepção do meu cliente, é que eu vou montar o meu canal de distribuição. Outra coisa importante é entender a limitação do canal. Até onde o meu canal pode chegar, até onde o meu canal pode se distribuir. Isso se dá muito com limitações geográficas ou capacidade do canal. Né? Eu montei um canal de vendas que não consegue, não tem suporte para vender online. Então, eu sou limitado a isso. Eu não consigo oferecer o meu produto, um produto online, se o meu canal não suporta essa categoria de vendas, certo? O número de intermediários também, né? Quantos intermediários eu vou ter na minha cadeia, no meu canal de distribuição? Eu vou ter um intermediário, dois intermediários, vários intermediários. Eu vou ter várias lojas distribuindo meu produto, apenas uma loja distribuindo meu produto.
como que vai funcionar, como que eu vou decidir quantos intermediários eu tenho. E Kotlin, então, nos traz que essa forma obedece três itens ali, tipo, eu posso ter uma distribuição intensa, ou seja, produtos de conveniência se encaixam aqui. É, essa distribuição intensa para distribuir para todo mundo, para todos os consumidores, o maior número de consumidores possíveis, é necessário ter vários intermediários. Quanto mais intermediários eu tenho nesse meu canal, mais o meu produto vai ser distribuído. Quando eu tenho um produto, né, que é exclusivo, ou seja, poucas pessoas têm acesso a esse produto, bom, aqui eu entendo, aqui é preciso ter menos intermediários no processo. Por que essa diferença de mais e menos intermediários? É importante destacar que quanto mais tu tem intermediários, a qualidade desses intermediários está afetada. Né? A pessoa que contrata muitos intermediários para o canal não tem condições de estar julgando, né, a qualidade de prestação de serviço de cada um deles. Quando a distribuição é exclusiva, bom, aqui já pode limitar então os intermediários pela qualidade de serviço prestado. E quando se fala que o produto é seletivo, é um produto exclusivo, aqui sim, aqui a seleção dos intermediários é poucas, né? E os intermediários precisam ser de extrema qualidade, precisam ser muito de confiança, porque o produto é seletivo, pouca gente vai ter acesso a esse produto. Algumas questões, então, de gerenciamento de canal, ou seja, a empresa montou o seu canal de venda, né? Decidiu, optou, então, por um número X de intermediários ali no seu canal. O que ela tem que decidir, então, para manter esse canal? Primeiro, tem que fazer uma seleção, como vimos anteriormente, pode ser intensiva, pode ser exclusiva, não pode ser seletiva. Porém, a seleção de membros desse canal tem que ser de forma criteriosa, porque ele vai passar, então vai fazer parte desse canal de distribuição e vai levar o nome da empresa. Essa seleção de membros é uma parte importante, então, da constituição do canal de distribuição. Outro ponto é a motivação dos membros, ou seja, quando tem um canal de distribuição, as empresas que fazem parte, né, os intermediários, precisam estar motivados, né? Ou seja, eles têm que estar engajados na constituição e prestar um serviço bom, né, para o teu cliente final não ficar então insatisfeito. E pode motivar de duas formas, né? De uma forma mais punitiva, né? Atribuindo sanções, né? Ou seja, menos valor de repasse para empresas que não atingiram suas metas, ou que nem tem imagem aqui, né? Que vem no livro ali do Kotler, que ele fala, né? A técnica da cenoura com o burro, ou seja, oferecer sempre um preço, está oferecendo sempre um bônus, um plus, né, para os seus integrantes do canal, mediante um desempenho favorável, ou seja, sempre correndo atrás de um plus e de um a mais, motivando então essas empresas intermediárias a desempenharem um bom papel dentro do canal de distribuição. E por último, é necessário então uma avaliação dos membros de canal periodicamente para ver como é que o canal está se comportando, né? Essa avaliação é muito importante, porque se uma empresa não está desempenhando bem as funções, a empresa pode trocar, né? Essa empresa dentro do canal de distribuição. Finalmente entramos então na distribuição física e de logística, né? Aqui tem uma confusão muito grande quando o pessoal se refere à logística, se refere apenas a transporte, não? Então, o que é essa distribuição física e gerenciamento da logística, né? É o jeito mais fácil, então, de fazer um produto chegar até o seu consumidor. Isso é a distribuição física. A logística ela engloba muito mais que isso, que vamos ver um pouco mais para frente. Mas a distribuição física é isso, é levar o seu produto desde que ele é produzido até o consumidor final, né? E o objetivo desse sistema, então, é o fornecimento do atendimento máximo ao cliente. Ou seja, qual o objetivo, qual é o sonho, então, de uma distribuição física? É fazer uma distribuição eficiente e rápida desde a confecção até o consumidor final.
e com isso feito pelo menor valor possível, né? Ou seja, aqui nós temos um impasse, porque quando a empresa ela define fazer o seu produto e levar até o seu consumidor final rápido, de uma forma com bastante qualidade e rápida, o preço geralmente é alto, porque tu conseguir transportar o teu produto, armazenar o teu produto exige valor, exige um custo. E esse custo, como a gente viu no slide sobre preço, ele é repassado ao consumidor. Ou seja, todo esse processo, então, ele exige um custo, né? Se essa distribuição física do produto até o consumidor final é rápida, é ágil, ele vai ter um custo a ser cobrado por isso. Vamos entender o que compõe o processo de logística. O primeiro processo é o processamento de pedido, onde recebemos e registramos o pedido do cliente. Após o pedido, entramos na fase de armazenagem, que envolve a organização e segurança dos produtos até serem enviados. Em seguida, temos a gestão de estoque. Isso garante que tenhamos a quantidade certa de produtos disponíveis para atender a demanda. Por último, o transporte. O processo de transporte envolve a movimentação dos produtos até o cliente final, seja por caminhão, navio ou avião. Agora que entendeu o que compõe a logística, siga no curso. Até mais! E como a gente viu então, né, distribuição física então é a empresa levar o seu produto desde a produção até o consumidor final. E aqui nós temos a logística, né? Logística, ela é muito confundida com distribuição física, porém a logística ela está muito além de apenas a distribuição. A logística ela tem alguns itens que compõem ela. Uma delas é desde o processamento de pedido, a armazenagem, o estoque e também o transporte. Ou seja, a logística ela engloba uma série de funções, né, e o transporte é apenas uma delas. Eu trouxe um modelo aqui o que acontece então, né, quando é feito um pedido, né, quando é feito um pedido para uma empresa, é feito todo um processo. Vocês podem acompanhar nessa imagem, item por item, do que é feito a partir de um simples pedido, né? O pedido é separado, é feita uma análise, então se a pessoa que pediu o produto conseguiu fazer o pagamento, as modalidades de pagamento. Esse produto, então, ele é despachado por estoque, esse produto é separado, né? Daí é feita uma análise se esse produto é reposto em quanto tempo ou não no estoque, certo? Esse produto é encaminhado, é feita uma análise para ver para onde que se encaminha esse produto é embalado, é gerado a nota e é distribuído. Ou seja, é um ciclo todo que se mantém a cada pedido que é feito. E isso é feito de uma forma muito rápida. Então, notem que o processo, simplesmente o processamento de um pedido envolve várias pessoas, vários departamentos para poder ter ele iniciado e terminado de uma forma mais perfeita possível, certo? Outra função da logística é a armazenagem, né? Ou seja, onde que meu produto vai ser armazenado e por quanto tempo. É. A armazenagem de produto ela é um pouco cara, né? Tem armazenagem e tem estoque, eles são caros. Manter o produto parado, ela reflete em custos, né? Quanto mais tempo o produto fica parado, mais custo eu tenho, certo? E finalmente, o transporte, né? Eu trouxe uma imagem aqui da forma que é feito esse transporte, né? E essa imagem, ela nos traz então as formas que é feito. E quando se fala em logística, esse transporte é chamado de modais, né? Cada um deles aí, ele significa um modal. Começamos pelo aéreo, né? Que está muito difundido hoje em dia é o transporte aéreo de mercadorias, né? A gente tem empresas que se especializaram nisso, né? O transporte é feito de modo aéreo, ou seja, quando que é possível, né, fazer um transporte de um produto pelo um avião, né, modo aéreo? Quando o produto ele é de fácil armazenamento, ou seja, ele é pequeno, ele é compacto e eu consigo colocar vários produtos dentro de uma aeronave, muitos produtos dentro de uma aeronave. Vou dar um exemplo para vocês de roupa íntima, né? Quantas roupas íntimas conseguimos colocar em um avião, né? E essa roupa íntima é cara, quanto mais é alto o valor dela,
mais lucro, mais fácil de transportar por aeronave, a distância e alcança então uma distância maior e alcança uma distância muito mais rápida, né? Então a aeronave, aviões estão sendo cada vez mais usados para esse tipo de transporte. Outro modal é o ferroviário, né? A malha ferroviária ela é feita para transportar então muito produto, produtos pesados, né? Porque um trem desses aí, que vocês estão vendo na imagem, ele suporta muitos produtos, muito peso. Ele consegue transportar um número alto de peso, são toneladas que ele consegue transportar. No Brasil, ele é muito usado para transporte de grãos, né? A gente consegue visualizar hoje no nosso país as carretas indo até a lavoura, pegando os grãos, levando até os portos, levando até os lugares onde os trens levam até os portos. E dos portos, então, são embarcados em navios e são despachados. Ou seja, é uma combinação de modais. Mas o transporte ferroviário, ele tem essa característica de transportar produtos pesados, né, de difícil manejamento, de uma forma mais rápida. Depois nós temos o aquaviário, que também tem essa característica de transportar produtos pesados, muitos produtos, vários produtos. A gente está vendo na imagem um navio cheio de containers por lugares longos, né? Ou seja, o navio ele é capaz de transportar produtos de um continente a outro, produtos pesados, que é impossível, né, levar de avião ou levar pelo modo ferroviário. Quem faz esse transporte é o navio de cargas. Outro tipo de modal, que é encaixado aqui, é o duto viário, né? É um pouco menos conhecido, mas o duto viário a gente usa diariamente, é através dele que vem a água na nossa casa, o gás vem por esse meio de transporte também, é um modo de transporte, né? E o último modal de transporte é o rodoviário, que é muito usado no nosso país. Hoje em dia, grande parte, né, do transporte é feito rodoviário. E aqui eu abro um parênteses, né, sobre essa interligação do modal ferroviário com o rodoviário. Eles são transportes que se complementam, né? Ou seja, em países mais desenvolvidos, a malha ferroviária do país, ela diz muito sobre o avanço de como se trata essa questão no país. Ou seja, os transportes pesados, né, produtos pesados, deveriam ser feitos por malha ferroviária, porque não tem tanto que dá menos custo de manutenção, né? Hoje no Brasil a gente vê nessas estradas muito estragadas porque tem muito peso rodando em cima de rodovias e estragando então o asfalto das rodovias. A rodovia ela foi feita para transporte de curta distância, não muito longo, né? Ou seja, no Brasil ao contrário, é feito transportes de longas distâncias pelo modo rodoviário. Eu trouxe aqui, só para conhecimento, então, uma imagem, né, da malha ferroviária no mundo. A gente pode reparar que no Brasil a malha ferroviária é muito pequena, é quase inexistente. Pegamos países da Europa, a malha ferroviária é gigantesca, ou seja, grande parte do transporte desses países mais evoluídos, como na Europa, como nos Estados Unidos, como a gente pode ver no mapa, é feito através de ferrovia, né? Ou seja, é o modo mais barato, consegue levar bastante produto pesado por longas distâncias. Dando seguimento, então, né, nosso último slide aqui, a gente traz os serviços logísticos terceirizados, né? E por que então essa opção, né? Se o produto é uma coisa tão importante que uma empresa faz, é a principal atividade de uma empresa, por que então que a empresa opta, né, por construir um canal e entregar esse produto para outra empresa fazer a distribuição? Por alguns motivos, né? E o principal deles é a experiência que a empresa tem, né? Ou seja, empresas que são especializadas em logísticas, elas têm um conhecimento muito grande sobre isso. Então, quanto mais essas empresas se apostam dessas tarefas da empresa principal, mais rápido esse serviço é feito, né? Se lembra que eu comentei com vocês no slide sobre preço, sobre curva de experiência? Exatamente se aplica aqui, né? Imagina uma empresa que produz um produto X, né? Aí ela
faz aquele produto e resolve, então, abrir então, uma outra empresa de transporte. Só que ela não tem conhecimento para isso. Até essa empresa tomar conhecimento, saber entender como que funciona o transporte, o armazenamento, toda a parte de pedidos vai levar bastante tempo, ela vai ter um tempo maior na curva de aprendizagem. Então, contratar uma empresa, trazer para o nosso canal de distribuição uma empresa terceirizada que já tem esse conhecimento pode ser uma vantagem e é um ponto a ser analisado. Empresas que trabalham com isso têm mais know-how, ou seja, entendem mais desse tipo de serviço. Encerramos então aqui a nosso terceiro P, que se refere à praça, certo? Encontro vocês, então, no próximo, no nosso último P, que se chama P de promoção. Até lá,